Salve, salve galera, como vocês estão? No vídeo de hoje vamos ver as principais novidades e notícias do Palmeiras envolvendo o jogador do River que foi oferecido ao Palmeiras e uma possível chegada de Arthur, ex-Grêmio atualmente na Juventus, ao Palmeiras. Veloso vai trazer essas últimas informações nesse vídeo a partir de agora. Volante que nós estamos precisando de um volantão ali, né? Para liberar um pouco o Marlon Freitas, para liberar um pouco o Andréas Pereira. E a gente precisa de um volante. O Danilo é o sonho, né? O Danilo é o sonho. Danilo que está com a seleção brasileira lá. E eu tô achando que o Ancelotti vai botar ele no time, hein? Deixa ele quieto, Ancelotti. Deixa ele quieto. Deixa o Danilo quietinho lá, escondido. É que ele joga muito. Brincadeira. O Danilo tem que jogar mesmo. Tem que jogar na seleção porque joga muita bola. É uma pena que aí a concorrência pode aumentar, né? A concorrência pode aumentar com relação ao Danilo, que tem o desejo de voltar para o Palmeiras. Se ficar no Brasil é verde, tá? Vai para o Palmeiras. Mas na Copa do Mundo, com o Casimiro, que não está jogando nada, se o Danilo entrar por ali, ele vai comer a bola. Vai jogar, vai meter gol, vai jogar muito, vocês vão ver. E aí a concorrência vai aumentar e com o euro é difícil, né? É difícil concorrer. Mas, enfim, é o sonho que estamos aguardando. O que surgiu agora é o Arthur, que é bom jogador, gosto também, tá? Gosto também do Arthur, acho que é bom jogador, tem uma saída de bola muito boa, um controle de bola impressionante, ele esconde a bola, é bom jogador, só que se for comparar os dois, é fácil, né? Um tá na Copa e o outro tá ficando desempregado. O outro tá ficando desempregado. Mas então o Danilo, não tem dúvida, se fosse para escolher, lógico que seria o Danilo. Mas a questão é que o Arthur, que é da Juve, que tem contrato até o meio do ano que vem, a Juve não faz questão nenhuma também de romper o contrato, tá? Então, ele não conseguiu renovar com o Grêmio por causa de dinheiro, né? Recebia em torno de 1,5 milhão no Grêmio e estaria disposto a abrir mão do que tem de receber na Juve, que são 4 milhões mensais, mas aí viria para o Palmeiras. Queria acertar com o Grêmio por 1,5 milhão, mais 1 milhão de luvas. E aí o clube que acertar, o Grêmio não quis, né? O clube que acertar não tem que pagar pelo Arthur. Porque se for contratar o Danilo, vai ter que contratar, e não é pouca grana, né? Estão falando aí em 30 milhões de euros, tá 180 milhões. Então você não tem que gastar essa grana com o jogador, porque além dos 180 ainda tem o salário, né? Ainda tem o salário. Então com o Arthur é o seguinte, 2,5 milhões mensais entre luva, salário, e aí é a pedida do staff dele lá pro Grêmio que não virou, que é 1 milhão de luvas e 1,5 milhão de salário. Então o Arthur está no mercado, claro que o Palmeiras está monitorando essa situação, né, para entender realmente do atleta se ele quer continuar no Brasil, acho que está sem mercado lá fora, né? O Arthur é bom jogador, só que o que eu fiquei sabendo quando ele chegou para a Europa, se empolgou um pouco, né? Aquela história de noite, não se cuidou e por isso deu uma queimada no filme dele lá. Eu acho que o Palmeiras seria um clube ideal para ele, sabe por quê? Porque a gente não tem notícia de jogador baladeiro no Palmeiras, né? Tinha molecada, o próprio Danilo gostava, ele, né, o menino, e o Patrick, essa turminha, mas é garotada, né? E nada assim também que chegasse a incomodar. De vez em quando a gente vê alguma coisa do Paulinho também, mas bem controlado. Então eu acho que o Arthur no Palmeiras, essa parte aí de noite, de não se cuidar, eu acho que estaria bem controlado, né? Os caras da comissão técnica do Abel botam até o relógio para ver se o cara dormiu. Então é difícil enganar os caras, hein? Eu acho um bom nome, sabe? Eu acho um bom nome. Principalmente se o Danilo acabar, né, indo para a Europa depois da Copa do Mundo. Eu acho o Arthur um nome muito interessante. A gente vai estar de olho aqui monitorando. Então o Arthur não teria que fazer uma contratação, o salário é em torno de 2,5 milhões, tudo negociável, lógico, né? Ele pediu 2,5 milhões para o Grêmio, que não deu negócio, então é por aí que o atleta espera receber o próximo contrato. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que seria uma boa opção na negativa, né, do Danilo, não seria nem uma negativa, né, mas de perder o Danilo aí para um clube europeu. Aí realmente o Arthur se tornaria um nome muito importante, cairia bem nesse time. Vamos ver o que acontece. O Palmeiras está aguardando a Copa do Mundo. O Palmeiras vai esperar a Copa do Mundo porque não tem nem como fazer proposta agora, porque
Não se sabe nem qual seria o jogador que chegaria aqui. E o próprio staff do Danilo também não iria aceitar qualquer tipo de proposta agora, porque entende que ele tem mercado. Tá se falando de Manchester United, inclusive eu conversei com uma fonte que falou que os empresários dele falam de proposta de Manchester United e Manchester City. E agora com a saída do Guardiola, vamos ver como é que fica, né, o Manchester City, mas falam de United e City. E aí, é aquilo que eu falei num outro vídeo, são duas camisas grandes, pesadas, que poderiam tirar o Danilo do rumo de vir para o Palmeiras. Agora, como é que é a situação no Palmeiras? O Palmeiras não vai pagar 30 milhões pelo Danilo. Se o valor chegar em 30 milhões, 35, 40, o Palmeiras não vai pagar. Não vai pagar. Isso é definitivo. O Palmeiras não vai pagar 30 milhões pelo Danilo. Não tem como. Isso, conversei com algumas fontes, falaram, cara, isso não tem como, o Palmeiras não vai fazer loucura, o Palmeiras não vai fazer um investimento fora do que precisa, porque é uma coisa que não se pensa. Danilo, paga 30 milhões para ele, já é o Palmeiras vai quebrar por causa disso? Não vai quebrar por causa disso. O Danilo ganhava mais ou menos uns 3, 4 milhões por mês no Nottingham Forest, ele tá vindo no Botafogo e ele ganha 2 e alguma coisa, não chega a 3. É óbvio que se ele viesse pro Palmeiras, ele quer um aumento, certo? O teto do Palmeiras não passa de 2 milhões. Então o Danilo teria que se adequar ali para receber. Ele teria luvas para receber. Essas luvas poderiam ser diluídas no contrato, beleza, mas uma parte das luvas é à vista. Numa negociação do tamanho dele, a gente tá falando aí de 20 milhões, por aí. 20 milhões à vista na mão dele. Então isso já sai. Mas o Palmeiras pode vender um jogador e contratar, pode vender um cara da base. Bom, haverá vendas de caras da base, né? O Palmeiras tem aí 120 milhões vendidos, tem um monte de jogador em Portugal para vender, em outros clubes da Europa emprestados, parcialmente aqui, parcialmente ali. Então o Palmeiras ainda tem aí, vai fazer esse residual, mas vai ter que vender um atleta da base, né? Vai ter que vender o atleta da base, não tem o que fazer, mas não é para trazer o Danilo, tá? É para manter os 11 titulares. O pedido do Abel para Leila Pereira para essa janela, ele até falou em coletiva que às vezes o melhor reforço é não perder ninguém. E esse é o plano do Palmeiras. O pedido do Abel para Leila para essa janela é: não venda nenhum dos meus 11 titulares. Quem são os 11 titulares do Abel? Carlos Miguel, Giai, Gomes, Murilo e Piquerez, Marlon Andréas, Alan e Arias, Vitor Roque e Flaco Lopes. Esses são os caras que o Palmeiras esses são os caras que o Palmeiras está se esforçando para manter. E ao não vender esse cara, ao não vender esses caras, estão falando principalmente do Alan e do Flaco, que tem mais mercado, que a gente ouve falar. O Palmeiras não quer vendê-los de modo algum. Esse é o pedido do Abel Palmeiras. Então quer dizer, mas vende um cara da base e traz o Danilo no lugar. Se vender um cara na base e trazer o Danilo é para manter esses 11. Manter esses 11 custa dinheiro. E o Palmeiras, esse é o plano do Palmeiras. O Abel Ferreira não conta com o Danilo. Ele não tá nos planos do Palmeiras. Se vier, é óbvio que é ótimo. É um jogador que tem todo o carimbo de aprovação da presidente, do Abel, do Barros, da torcida, do mascote, do periquito, do Gobato, todo mundo. Mas ele não vai caber no orçamento do Palmeiras se custar 30 milhões, se custar 35, se custar 40, é o que muita gente fala. E 28? Difícil também. Se ficar perto dos 20, ficar perto ali, em torno dos 20, e o Palmeiras e o Danilo aceitar uma adequação de salário, que é cair o salário do Botafogo, você troca de emprego pra você ganhar mais, né? Aí de repente você vai para um clube pra você ganhar menos. Tudo bem que tem as luvas, né, que podem de certa maneira compensar isso, mas o ordenado mensal. E por quê? O Palmeiras não vai quebrar o seu teto para manter a harmonia do grupo. Outra coisa, o Abel ganha lá seus 3 milhões. Nenhum jogador vai ganhar mais com o Abel. Isso não é um pedido do Abel, isso é uma ideia do Palmeiras, tá? O Palmeiras entende que não pode nenhum jogador ganhar mais do que o Abel, porque isso acaba com a harmonia do grupo, isso destrói o vestiário, isso destrói a hierarquia, enfim. Então o Danilo já não ganharia 3 milhas, assim, não tem a menor chance disso acontecer, que seria um aumento natural em relação ao que ele ganha no Botafogo, que gira na casa de 2.600 por aí.
Então, quanto o Palmeiras, como é que o Danilo viria para o Palmeiras? Em quais circunstâncias o Danilo viria para o Palmeiras? O Danilo viria para o Palmeiras em duas circunstâncias. Negociação beirando os 20 milhões. Beirando os 20 milhões, ali, ó. Pertinho dos 20 milhões. E para ganhar um salário menor do que ele ganha no Botafogo. O Palmeiras não tem como subir, não vai subir o salário dele de 2,5 para 3 se ele vier. O Danilo está ciente das condições. O Danilo mesmo assim tem interesse. Mas os empresários do Danilo querem que ele vá para a Europa, evidentemente, porque o dinheiro vai ser muito maior lá. Um clube russo, Zenit, querendo jogadores da base do Palmeiras de novo. E o Palmeiras tem que, fechar as portas para os clubes russos, sobretudo para o Zenit. Eu não sei se sou só eu, mas eu criei um incômodo tão grande que eu acho que o Palmeiras não deve negociar. O Zenit está tentando a contratação do Riquelme Felipe. E o Riquelme Felipe hoje apareceu numa matéria do Globo Esporte, né? Em que o Globo Esporte, de maneira geral, disse que o Palmeiras está dando um destaque pela personalidade do Riquelme e principalmente pela forma como ele tem treinado. Tem treinado de maneira séria e tem conseguido entregar nos treinamentos. Para quem não sabe, tá? Os jogadores do Palmeiras, eles estão de férias. Entretanto, o clube passou uma agenda de treinamentos para os caras e deixou as portas abertas. Riquelme Felipe, por exemplo, Paulinho, Vitor Roque, tem muita gente indo para o CT. E o Riquelme Felipe tem treinado de maneira muito profissional. E mais do que isso, qualidade técnica ele tem. Então, assim, a expectativa é que o Riquelme Felipe não mais seja negociado com o Botafogo, né? A ideia inicial era Riquelme Felipe, Benedetti, mais uma grana pelo Danilo. Ao que tudo indica, não. O Palmeiras vai colocar a grana inteira na mão do Danilo. Calma, a gente já vai falar disso, né? Mas Riquelme Felipe, então, fica no Palmeiras. E por mais que o clube russo tenha interesse em conversar, esse é o momento do Palmeiras fechar as portas. Eles nos atrapalharam na negociação com o Gerson, na negociação com o Nino e na negociação com o Wendel e ainda o Douglas Santos. Então o Palmeiras não tem que facilitar. Quer pagar multa. Na minha opinião é essa aí. Meu povo maravilhoso, aproveitando que a gente está falando a respeito de mercado da bola, temos informações para conversar. Primeiro a respeito do Danilo, né? No vídeo de ontem a gente passou a informação que o Facincani falou no vídeo dele, né? Felipe Facincani, baita comunicador. E ele deu ali a informação de que o Palmeiras e o Danilo, mais staff do Danilo, né? Estavam acertados. Que faltava única e exclusivamente o Palmeiras alinhar questões com o Botafogo. Entretanto, o dinheiro que o Palmeiras estava colocando na operação beirava os 30 milhões de euros e o Palmeiras ainda pagaria a dívida que o Botafogo tem com a staff do Danilo, ou seja, é uma proposta irrecusável. O Palmeiras fez vídeos falando do jogador, posts falando do jogador na Copa do Mundo e, cara, ficamos todos em êxtase. Só que hoje veio uma informação do próprio Botafogo alegando surpresa com a informação e blá blá blá. Só que isso aconteceu com Marlon Freitas, para quem não lembra, e isso também aconteceu com o Barbosa. Então o Botafogo é mestre na arte de aparecer para a imprensa e dizer que não tem nada acontecendo, quando na verdade nos bastidores as conversas já estão feitas. Eu tenho uma opinião formada, mas aí não é uma informação da imprensa, é uma opinião. Na minha opinião, o Palmeiras está acertado com o Danilo e com o Botafogo e vai ser a maior contratação da história do clube alviverde e digo mais, tá? Para além disso, o Palmeiras vai formar um time fantástico no segundo semestre. Agora, hoje a gente viu várias informações, né? Inclusive veio gente nos comentários aqui perguntar sobre o Arthur do Grêmio, né? Quer dizer, ex-Grêmio, né? Então o que acontece? O Grêmio buscou um empréstimo do Arthur, que tem contrato com a Juventus da Itália até 2027, se não me falha a memória, segunda metade de 2027, né? Segundo semestre. E essa negociação, tá, entre Grêmio e Juventus, ela é uma negociação muito aberta, muito livre, onde o Grêmio negociou o salário do Arthur, tá? Beleza. O Arthur está em vias de ter o término desse contrato, agora em junho. E aí ele foi pedir uma valorização, o Grêmio não topou, não tem condição de pagar, a verdade é essa. E de fato o Arthur sairá do Grêmio em junho, 30 de junho. Estará livre no mercado. Num primeiro momento ele volta para a Juventus, mas a Juventus não vai utilizar o jogador. Então se pintar proposta agora, eles vão...
Bom, quero trazer agora uma informação, chega lá da Argentina, que Ian Subiabre, de 19 anos, tá? Ele joga pelas pontas, né? Ele é canhoto, joga tanto pela direita quanto pela esquerda. Jovem jogador do River Plate, foi oferecido ao Palmeiras. Até agora não se firmou lá no River, né? E seus representantes aí ofereceram ao Verdão. Não só ao Verdão, mas também ao Flamengo. O atleta tem oferta do futebol árabe, do Neon, lá da Arábia Saudita. Só que o staff dele, né? O entorno dele, gostaria de mantê-lo no futebol sul-americano. Pelo que eu pude apurar, o Palmeiras não tem interesse em abrir negociação com esse jovem neste momento, tá? Seria aí mais uma promessa, né? 19 anos, não se firmou lá no profissional do River Plate, e os caras querem negociá-lo aí, os empresários, os representantes oferecendo eles para clubes, né? Principalmente aqui, Palmeiras, Flamengo, tá? Ele tem proposta do Neon, mas creio que não vão acertar com o Neon, não. Não sei como é que tá lá a situação, né? Como é que tá lá no Flamengo, se os caras vão abrir negociação ou não, mas também pouco importa, né? O que importa aqui é o Palmeiras. E a informação é que o Palmeiras, apesar do jogador ser oferecido, o Palmeiras analisou, no momento sem interesse aí em abrir negociação. Você conhece o jogador? Acha que poderia valer aí um investimento? Não? Deixa a sua opinião aí nos comentários, beleza? Bom, galera, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, se inscreva no canal Fabão Palmeirense, fique com Deus e fui!